Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Santos. Hoje é dia 4 de outubro de 2023. São 7 horas e 9 minutos agora. Hoje é quarta-feira de manhã. Senhores, neste vídeo nós vamos continuar as nossas explicações sobre tendências e acrescentar uma explicação que faltou no vídeo anterior sobre a formação de tendências, sobre a nossa definição de tendências. Tendência é um impulso aplicado ao preço pelo envio de ordens que provoca uma variação no preço. Mas e quando o preço são realizados negócios e o preço permanece constante? Então nós sabemos que em determinado instante podem ser enviadas ordens. O envio de ordens o resultado, a consequência o efeito do envio de ordens, o ativo pode subir, pode cair ou pode permanecer constante. Podem ser realizados negócios com o ativo e ele permanecer constante. Então, esses são os três possíveis resultados após a realização de negócios com o ativo na Bolsa de Valores. Não existem, obviamente, não existem outros resultados. O preço pode permanecer constante? Pode. Eu posso comprar uma ação da PTR4 a R$ 20 em determinado instante e no instante seguinte vender essa mesma ação a R$ 20. Então, o preço permaneceria constante. Então, nesse caso, não entraria em tendência. Então, uma tendência só ocorre quando ocorre uma variação no preço do ativo. Senhores, e na Bolsa de Valores, também nós vamos considerar sempre que um ativo está sendo negociado na Bolsa de Valores. Para esse sistema Bolsa de Valores, se o ativo for excluído da Bolsa de Valores, então nós não vamos falar em tendências para esse ativo, porque se não houver negócios com esse ativo, se ele for excluído da Bolsa, então ele não entrará em tendência de alta ou entrará em tendência de baixa para esse nosso sistema Bolsa de Valores, somente para ativos que são negociados nessa plataforma na Bolsa de Valores, tá bom? Pronto. Para esse sistema Bolsa de Valores, conforme nós o definimos. Pronto, tá bom? Eu espero que tenha ficado claras as nossas explicações. Para continuar as nossas explicações, agora nós vamos explicar as repetições de tendências. Uma tendência, ela pode ser identificada no gráfico por intervalos de tempo ou por amplitudes para qualquer ativo. Então, por exemplo, para intervalos de tempo. Este gráfico é o gráfico de PTR4, é um gráfico diário. Então, como é que nós identificamos uma tendência? O ativo, ele entra em tendência de alta e forma um movimento de alta. Após formar um movimento de alta, então nós dizemos que formou uma tendência de alta neste dia. O ativo, a abertura dele, se nós olharmos a tarde aqui, abriu em 33,86 e fechou em 34,52. Então teve uma variação de R$ 1. Então, para esse intervalo de tempo, se eu abrir o gráfico no início do pregão e depois abrir o gráfico no final do pregão, então a conclusão que eu vou extrair é a de que o ativo entrou em tendência de alta nesse dia, para esse gráfico diário. Se formar um doji, então, por exemplo, neste candle aqui, a abertura foi 34,02 e o fechamento 34,02. Então, abriu e fechou no mesmo preço. Então, para este ativo, para o intervalo de tempo de um dia, duração do pregão para o gráfico diário, duração de um dia, então eu vou dizer que nesse dia ele não entrou em tendência de alta e nem entrou em tendência de baixa. Em tempos menores, então aqui o preço permaneceu constante. Mas se nós olharmos tempos menores,
Então, nesse dia, ele teria entrado em tendência de alta. Este dia aqui foi o dia 22 de setembro. Então, se eu, por exemplo, usar um gráfico de tempos menores, 60 minutos, pronto. No dia 22 de setembro, o que aconteceu? Este é o dia 22 de setembro. O, a, Ocorreram tendências de alta e tendências de baixa no gráfico no gráfico de 60 minutos. Então, formou uma tendência de alta, depois continuou a tendência de alta, depois entrou em tendência de baixa, depois formou outra tendência de baixa, outra tendência de baixa e outra tendência de alta, tá bom? Então, acho que ficou claro que dá para identificar em qualquer intervalo de tempo as tendências no gráfico para qualquer ativo que compõe o índice Bovespa. Pronto. E o mesmo também vale para tempos maiores, por exemplo, o gráfico mensal de PTR4. Este candle aqui, o preço do ativo ele subiu no mês de setembro. Então, para este candle do mês passado, no mês de setembro, a abertura no dia 1 de setembro foi R$ 32,21 e o fechamento R$ 34,62. A gente olha aqui na tarja também, a abertura no dia 1 de setembro, R$ 32,21. Então, se eu abrisse o gráfico no dia 1 de setembro, o preço de PTR4 era de R$ 32,00, e se eu não abrisse mais o gráfico durante um mês, e depois, no dia 1 de outubro, eu abrisse o gráfico, o preço estaria R$ 34,62. Então, eu diria que no mês de setembro, o ativo, obviamente, entrou em tendência de alta e descreveu um movimento de alta no gráfico. Nós identificamos precisamente, visualmente, o movimento de alta no gráfico. Ele entrou em tendência de alta. Pronto. Eu espero que tenha ficado clara essas nossas explicações. E no próximo vídeo, então, nós vamos explicar as repetições de tendências. E também nós precisamos ainda explicar um equívoco ao dizer que um ativo está em tendência de alta. É um equívoco. Está errado dizer que um ativo está em tendência de alta ou está em tendência de baixa. Nós identificamos a tendência após ocorrer essa tendência. O ativo estava em tendência de alta ou estava em tendência de baixa. E esse equívoco, ao interpretar o gráfico e dizer, por exemplo, associando uma média, dizer que um ativo está em tendência de alta, ou um oscilador, para dizer que o ativo está em tendência de alta, qualquer oscilador, é um equívoco que induzem as pessoas ao prejuízo. É um equívoco catastrófico, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos explicar esse equívoco para depois continuar as nossas explicações sobre repetição de tendências, tá bom? Então, para quem faz day trade, swing trade, pode ser operando fluxo, pode ser operando análise técnica, é um grande equívoco dizer que um ativo está em tendência de alta ou está em tendência de baixa, tá bom? E as pessoas ficam procurando as tendências, tentando interpretar o gráfico para identificar qual é a tendência do ativo. Isso é um grande equívoco, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!